e eu estou aqui com o Elia Chatá, Isso. líder de varejo da SAP Brasil, que está apoiando a missão, né, a delegação, e trouxe uma apresentação muito interessante aqui com o líder global de varejo da SAP, falando das últimas novidades e falando muito de Machine Learning, né, que era alguma coisa que ainda assusta muita gente, inteligência artificial, mas que é uma realidade que está cada vez mais presente no varejo e chegando cada vez de forma mais acessível aos pequenos e médios varejistas, né? Fala um pouquinho disso, Elia. Sem dúvida. Hoje a gente fala que a tecnologia, né, com o advento de cloud, né, você acessar o seu software em nuvem, ficou democratizada, né? Muito mais acessível a qualquer cliente de qualquer tamanho ter acesso a esse tipo de tecnologia. E quando a gente fala de machine learning, hoje, para você ter uma ideia, existe, sabe essas etiquetas de gôndola, né, que mostram preço? Tem etiquetas com câmeras nessa própria etiqueta e ela está filmando, na verdade, a gôndola da frente. E essas são câmeras, inclusive, que se movimentam para cima e para baixo para acompanhar tanto o tempo que o consumidor ficou na frente daquela gôndola, se ele pegou o produto ou não, e aí você mede a taxa de conversão, o interesse daquele produto e vê se está vendendo ou não, quanto você checar uma ruptura, por exemplo, na gôndola da frente. Então, hoje, toda essa parte de machine learning ajuda o varejista, no final das contas, vender mais, né? E diminuir ruptura, etc. E como é que está a adoção hoje no Brasil dessa tecnologia? De novo, né, especialmente no pequeno e no médio varejo. Hoje o varejo, como eu disse, independentemente do tamanho dele, consegue ter acesso à tecnologia. Os clientes começam, a gente fez provas de conceito com alguns varejistas de diversos tamanhos, inclusive, colocando justamente câmeras nas gôndolas para medir a taxa de conversão e principalmente se estava de acordo com o planograma daquela loja. Era uma rede de franquias, então era importante que a empresa tivesse o planograma de forma correta. E aí, um pouco antes de começar a gravação, a gente estava conversando aqui sobre o perfil, né, de gestão das empresas de varejo. Então eu imagino que muita gente que venha para a NRF volte lá querendo contratar soluções de machine learning, de inteligência artificial e imagino que vocês façam um diagnóstico da empresa para poder implementar. O que vocês têm encontrado via de regra e se já dá para chegar, na maioria dos varejistas com quem vocês têm conversado, já dá para chegar aplicando as soluções ou é preciso fazer uma lição de casa antes? Na realidade, hoje a SAP trabalha com uma metodologia que a gente chama de Design Thinking, né? Uma metodologia não da SAP, mas uma metodologia de mercado, que ajuda principalmente a entender, então a gente convida as diversas áreas de uma empresa a entender quais são as principais dores daquelas áreas, daquela área específica. Então, através de uma sessão de exploração, eu vou entender lá quais são os principais objetivos, e a partir daí a gente monta um protótipo daquele resultado final, daquela dor, né, daquela solução para aquela dor, e aí a empresa pode testar aquele protótipo e decidir se a partir daí vai em frente ou não. Mas hoje é uma venda muito mais consultiva, entender qual é o problema para aí a partir daí identificar qual é a melhor solução. E num modelo de pagamento mensal, né? Pagamento Sim, hoje, corrente. como eu disse no começo, né, o SaaS ou o Software as a Service ou o Cloud, esse é o principal modelo, isso é o que justamente faz a tecnologia hoje ser muito mais acessível a empresas de qualquer tamanho, e você acaba pagando uma mensalidade, isso fica diluído, é um OPEX, não é um CAPEX, você não tem que investir em equipamentos, máquinas, etc. E a velocidade de adoção, obviamente, é muito maior. E quem esteve na NRF viu que o teatro principal, onde aconteciam as principais sessões, tinha o nome da SAP, né? Isso. SAP Qualtrics. Qualtrics, desculpa. isso, não. E que é uma tecnologia que permite, além do reporte de dados, né? Que Exato. permite aprofundar. Explica um pouquinho dessa tecnologia. A SAP Qualtrics, né? O Qualtrics foi uma empresa que foi adquirida da SAP há um ano e meio atrás aí. E o principal objetivo dela, né, porque hoje existe uma série de dados operacionais no varejo, né? Quando você pega lá o ticket do PDV, você está medindo a quantidade de vendas, nível de estoque, turnover, giro, etc. Né? Então todos esses dados são dados operacionais que explicam
o que aconteceu, mas não explicam o porquê aconteceu. Quer dizer, por que meu cliente abandonou um carrinho no site, por exemplo? Porque a taxa de entrega estava alta, ou porque o lead time de entrega estava muito grande, enfim, né? E essa solução da Qualtrics, ela vem para ajudar principalmente a entender o comportamento de compras do consumidor. Então, ela ajuda com entrevistas, que pode ser nas redes sociais, pode ser no momento do PDV lá no caixa, pode ser no carrinho, e ela ajuda principalmente a fazer quais são as principais perguntas que você deve fazer para o consumidor, tanto em quantidade de perguntas quanto tipo de pergunta. E aí quando você junta os dados operacionais com os dados de comportamento de compra, é que ajuda você a tomar uma decisão que obviamente vai impactar positivamente a vida daquele cliente. Então é isso que junta as duas tecnologias. E essa tecnologia já está disponível para os clientes do Brasil? Totalmente disponível, já temos clientes no Brasil, inclusive durante a NRF tivemos um cliente do setor de moda, chama Impecável, uma rede de lojas do Rio de Janeiro de moda, que fez uma apresentação de como ele está ajudando a aumentar as vendas daquela rede com a utilização do SAP Qualtrics. Perfeito. Obrigado, Elia. Eu que agradeço.